Olá, meus amigos, seja bem-vindo à nossa casa, uma alegria ter você aqui. A gente espera que você se sinta aqui na sala com a gente. Eu estou aqui continuando o bate-papo com meu amigo, pastor Haroldo Torres, sobre escatologia. A gente está no terceiro vídeo sobre o tema. A gente dá para ir embora quase até Jesus voltar fazendo vídeo Tem aqui. muito assunto. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre uma agenda, né, que tem se falado, uma agenda mundial para os últimos dias. Eu sei que tem se falado em 2021, em ser o ano onde o anticristo vai ser apresentado para o mundo. Algumas pessoas têm falado em 2023, né? E eu sei que algumas pessoas encerram também, entendem um bloco ali que envolve 2030. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre quais são as suas percepções. Uhum. Então, olá pessoal, então mais uma vez vamos continuar aqui, uma alegria estar com vocês. E é um assunto que é bastante amplo nesse sentido também, mas assim, eu estava mencionando no último vídeo que a gente estava conversando a respeito da expectativa do rabinato, do alto rabinato israelense, né, de 2021 ser a apresentação do Messias. Então, na passagem do ano judaico agora, de setembro de 2020, eles falaram que é o último ano, a última passagem de ano que estaria sem o Messias, porque no próximo ano, 2021, então o Messias estaria se apresentando a Israel como um homem que vai trazer paz e segurança para o povo judeu, para o povo de Israel. Então existe uma expectativa deste rabinato. Então, dentro da questão, aí entra um pouco de teologia bíblica também cristã e não somente judaica israelense, né? Que a manifestação do anticristo vai acontecer já no começo dos 7 anos. Então, só estamos falando que existe uma confluência das nações árabes, uma aproximação com o povo judeu, alguns acordos já assinados, especialmente aí 15 de setembro, Emirados Árabes Unidos, foi uma coisa muito marcante. E outros países, então, árabes estão seguindo essa decisão dos Emirados Árabes Unidos e estão se aproximando de Israel também. Nas últimas 2 semanas, né, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, aproximou mais 3 países árabes e fez mais 3 acordos de paz. Então, assim, esses acordos estão sendo costurados, né? E dentro desse processo de aproximação, o acordo definitivo, que é o acordo de paz durante 7 anos, que vai dividir Jerusalém, que vai permitir a reconstrução do templo, ele pode ser assinado a qualquer momento, tá? Dentro desse processo de paz. Então, quer dizer, ficou tudo, o mundo inteiro, a imprensa inteira, focando os holofotes para o acordo no dia 15 de setembro com o Emirados Árabes Unidos. Mas tem vários outros acordos que estão sendo assinados e não estão nos mesmos holofotes, tá? O fato é que está havendo essa aproximação, está acontecendo cada vez mais negociações para um acordo de paz e vai desembocar nesse acordo de paz de 7 anos também. Então, sendo assim, vamos supor que se o Messias, né, esperado pelo rabinato judaico, se apresentar como o príncipe da paz em 2021, começa um processo, tá? Mas, aí vamos falar a respeito desse assunto, né, de 2023, a agenda de 2023, tá? Existe uma expectativa exatamente de haver uma nova ordem mundial estabelecida em 2023. Né? Então, e a da Agenda 2030 também, que são 7 anos depois. Então, uma expectativa do aparecimento do anticristo, ou do Cristo começando um período de 7 anos, 2023 a 2030, no meio cristão, especialmente, mas porque existe uma agenda global a respeito disso. Então, estamos falando sobre uma globalização, estamos falando sobre uma união monetária, estamos falando sobre a liderança, né? Então, falando só, dando uma pincelada, depois a gente pode entrar nesse assunto com mais detalhes, né? Mas, diante desta situação de pandemia de coronavírus, né? Então, eu tenho repetido, né? O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown já falou abertamente, nós precisamos de um líder mundial que resolva os problemas globais com relação à pandemia, vacinação e com relação à crise econômica e financeira que está no mundo inteiro. O Papa Francisco tem falado sobre isso. O Papa Francisco tem falado a respeito disso. Então, cada vez está mais em evidência que precisa de um salvador do mundo, tá? Então, é nesse sentido que a pandemia está sendo usada como uma ferramenta de apavorar todo mundo, de quebrar todo mundo, toda a economia mundial, e aí vem um salvador, vem alguém
entendido de economia, que coloca as coisas no eixo. Então vai ser o grande irmão, o grande líder mundial que vai resolver todos os problemas. Então, só que esta agenda seria 2023, tá? Claro, o grande reset está programado para janeiro de 2021, tá? Então já entra no processo, mas tem essa agenda para 2023, no sentido de estabelecer uma nova ordem mundial e de maneira que até 2030 esteja tudo globalizado, esteja tudo andando nos eixos. Então é interessante e curioso 2023 e 2030 serem 7 anos, mas existe uma, vamos dizer assim, uma antecipação, pelo menos do ponto de vista israelense, de que o Messias apareça em 2021, tá? No nosso calendário 2021, tá? Então, nós estamos na expectativa, vamos ver os fatos, né? Como é que vão evoluir com relação a isso, né? Mas uma expectativa, ainda que uma expectativa cristã, né, de boa parte da igreja de ser arrebatada, né, antes de todo esse processo. Então tá todo mundo assim assim, de cabelo em pé, né, de olho aberto, querendo entender a respeito desses assuntos. Será que nós vamos ser arrebatados? Será que vai ser agora, 2021, 2023? Então são fatos curiosos, né? O fato é que, vamos colocar da seguinte maneira, né? Se houver um acordo de paz mais próximo agora, 2020, 2021, a palavra de Daniel 9:27 fala de um acordo de paz de 7 anos e a manifestação do anticristo impondo o mundo debaixo do seu domínio na metade dos 7 anos. Tá? Então, Daniel 9:27 diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, então os serviços sagrados do templo reconstruído, e sob a asa das abominações virá o assolador. Então o assolador vai aparecer na metade dos 7 anos. Então se houver um acordo de paz 2020, 2021, 3 anos e meio vai cair lá em 2023, tá? Quando o Cristo da nova era estaria manifestando com todo o seu poder. Ele está presente no começo, né, que faz parte da aliança árabe-israelense, ele faz parte do acordo de paz. Entretanto, ele ali é chamado como príncipe da paz. Né? É o cara que vai resolver o problema mundial, que vai fazer o pacto abraâmico, unindo os povos milenares inimigos, fazendo paz entre eles, vai dizendo paz e segurança. Só que 3 anos e meio depois, né, 1 Tessalonicenses 5:3, quando andar dizendo paz e segurança, virá uma repentina destruição, porque ele vai entrar assolando e destruindo todo mundo que não estiver submetido ao seu sistema político e econômico internacional. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só para ajudar o pessoal a se localizar, como a gente tem falado que existem várias linhas, né? Então a gente tem basicamente os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no início dos 7 anos. Tem os mid, que acreditam que é justamente, né, quando o anticristo vai se manifestar dessa forma, né, e a igreja vai ser arrebatada no meio, e os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja passa por todo esse fuzuê e vai ser arrebatada só depois dos 7 anos. Agora, existe uma nova coisa que até me surpreende, porque eu gosto de uma expressão do pastor Luciano Subirá. Ele diz assim que, dentro de todo o contexto que ele vê, que ele tem de luz das escrituras hoje, ele é pré-tribulacionista. Mas ele diz, mas eu estou aberto para que me mostre o contrário. E aí ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, eu espero que a igreja seja levada antes, estou pronto para ela ser levada no meio e disposto a ficar até o final. Né? Então, eu acho muito interessante a posição dele. Agora, eu tenho visto algumas pessoas falarem, apesar de essas 3 posições, a gente ter argumentos para respaldar ou para argumentar com as 3, algo que dentro do entendimento que eu tenho é indiscutível o fato de existir um arrebatamento. Mas, né, existem algumas linhas hoje dizendo que arrebatamento não vai acontecer. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre qual é a sua posição, o que você acredita, né, e você falasse um pouquinho sobre o arrebatamento também. Tá certo. Vamos começar a respeito de arrebatamento, se existir ou não. Tá? Que então cada vez mais está crescendo essa linha de que não existe arrebatamento. Então, eu falando a respeito de arrebatamento, já recebi um bombardeio dizendo assim, você está ensinando mentira para o seu público, tá?
Então, e quem é o pai da mentira se chama diabo e Satanás. Então você é o filho do diabo porque você está falando que existe um arrebatamento que não existe. O pessoal pega leve normalmente. Bem leve, assim, né? Foi uma pegada legal, assim, né? Então, que eu sou filho do diabo porque eu falei do arrebatamento, mentindo a respeito do arrebatamento. Muito bem. A palavra em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, 15 a 17, fala que o Senhor vai dar a ordem, vai ser soada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ali está falando de um período, um momento histórico em que haverá um arrebatamento. Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar e nós, os vivos, seremos arrebatados. Claro, isso aí dá uma teologia imensa, né? E muitas discussões teológicas a respeito desse assunto. Mas acho que só isso já seria suficiente, né? Está dizendo a Mais respeito que disso. isso, só uma Bíblia ilustrada, né? Desenhada. Então porque... fala a respeito disso, como também em 1 Coríntios 15, 50 a 53, fala exatamente que num momento, no abrir e fechar de olhos, tá? A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós, os vivos, seremos transformados, porque convém que este corpo mortal se revista da imortalidade e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque, 1 Coríntios 15, 50, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós temos que ser transformados e fala lá, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, então nós teremos esse processo de transformação dos nossos corpos mortais para o corpo imortal, à semelhança de Jesus Cristo. 1 João 3,2 fala que nós seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nosso corpo vai ser transformado por um corpo glorificado, por um corpo imortal, por um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, um corpo que não perde cabelo, não fica com ruga, não engorda, tá? Então, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, um corpo glorificado que não vai morrer mais e vai ser herdeiro da vida eterna. Por isso, assim, essa carne e esse sangue não podem herdar o reino de Deus, mas temos que ter um corpo glorificado, com um corpo isento de pecado, isento de doenças, né? Ter uma vida eterna com a imagem e semelhança de Cristo. Muito bem. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 também fala a respeito disso, que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E nesse texto de Tessalonicenses 5:17, né, 4:17, perdão, fala que nós seremos arrebatados entre nuvens, tá? Então as pessoas confundem um pouco até arrebatamento com segunda vinda, como se fosse o mesmo evento. E ali fala que vai ser num piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 52, quer dizer, ninguém vai ver enquanto a vinda de Cristo no final da tribulação para destruir o anticristo com o sopro da sua boca, 2 Tessalonicenses 2,8, ele vai destruir o anticristo e vai depois entrar no Vale do Megido, a Batalha do Armagedon, lá em Apocalipse 19, 11 a 21. Ele vai vir pessoalmente depois da tribulação, que é Mateus 24, 29 a 31. Depois da tribulação, então, virá o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus e todo olho verá e se lamentarão, vindo o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória e a vinda de Cristo, né? Mateus 24, 29 a 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala sobre isso também. Todo olho verá, tá? Então, a vinda de Cristo, todos virão. Mas o arrebatamento da igreja é um piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. Então, ninguém vai ver. Num piscar, piscou, sumiu. Tá? E nós estaremos entre nuvens, que é o texto de Tessalonicenses 4,17. Estaremos entre nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos para o céu, seremos arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo para recebimento de galardões e vamos voltar com Cristo para reinar com Cristo durante os 1000 anos no final da tribulação. Arrebatamento é um fato bíblico, tá? E ainda que uma linhagem cada vez mais crescente dizendo que é uma mentira ou fazendo essa confusão entre arrebatamento e segunda vinda. Misturando as duas coisas. E aí, se nós vermos biblicamente quando se dá o arrebatamento, tá? O arrebatamento, a palavra, tá? Bíblica, né, que fala a respeito disso, então, por exemplo, Romanos 5:9 fala que nós somos salvos pelo sangue e por causa de sermos salvos pelo sangue, seremos salvos da ira de Deus, tá? 1 Tessalonicenses 1:10 fala sobre isso também.
convertidos dos ídolos, nós aguardamos do céu a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5:9 fala também dessa forma que também nós somos salvos, né, do tempo da ira que há de vir sobre todos os moradores da terra. Apocalipse 3:10, com algumas interpretações erradas que estão sendo feitas da tradução do texto, também fala a respeito disso, que porque nós guardamos a palavra da perseverança, também eu, Jesus, vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os habitantes sobre a terra, para provar aqueles que habitam sobre a terra. Então, existem promessas de Deus que nós seremos arrebatados da hora da tribulação. Então, claro, tem linhas de interpretação, tem gente que manipula os textos da maneira que convém, mas a salvação da igreja, o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, tá? Então, até muitos falam assim, agora que está crescendo a linha pós-tribulacionista, falando que nós vamos passar pela grande tribulação. A igreja inteira foi perseguida, os primeiros cristãos foram jogados aos leões, tal. E por que a gente tem essa teologia escapista? Quer dizer, que nós vamos escapar dessa forma, né? Será como nos dias de Noé, que Noé escapou do dilúvio, estava na arca, tá? Hoje quem está na arca também não vai morrer no dilúvio, não vai morrer na grande tribulação. Existe um livramento, é uma promessa de Deus. Ele arrebatou Noé com a sua família através da arca. Eles não afogaram no dilúvio e assim também será a vinda do Filho do Homem. O período da tribulação vai acontecer para aqueles que vão ser provados aqui na terra. É essa palavra de Apocalipse 3:10, né? Guardar a palavra da perseverança, aí entra a palavra do pastor Luciano, tem que estar preparado para todo o tempo. Guardando a palavra da perseverança, Jesus falou, eu também vou guardar da hora da provação. Tem alguns que traduzem do grego ali, isso quer dizer, guardar na hora, como se a gente está dentro, né? Tá? Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, tá? Deus tirou Noé do dilúvio, tá? Deus sabe livrar aqueles que são seus e ele prometeu que nós vamos ser salvos da hora da tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aí a questão é o seguinte, né? Quando começa a tribulação? Esse é o ponto, tá? Então muitos interpretam a aliança, a última semana de Daniel 9:27, que o anticristo vai estar presente, então que a igreja tem que ser tirada antes da manifestação do anticristo, tá? Então, por isso que fala que a igreja vai ser arrebatada. O pré-tribulacionismo quer dizer 1 semana, 7 anos de tribulação, e a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, baseado nesses textos que eu mencionei, tá? Então, eu estou esperando assim, então a gente vai ser arrebatado a qualquer hora, tá? Alguns pastores têm falado bastante agora, né? As coisas estão em evidência aí, os assuntos, né? Então, fala assim, bom, o acordo de paz está chegando aí. Então, estão discutindo Jerusalém. Então vamos ser arrebatados, fica pronto, tá? E a questão é o seguinte, o anticristo vai estar presente porque ele faz parte do pacto abraâmico. Ele faz parte desta profecia de Obadias 1:10, né? E 1:11, né? Desculpa, 1:11 que os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel, vão lançar sorte sobre Jerusalém e ele vai estar presente ali. Só que o detalhe muito importante que a gente tem que falar de Daniel 9:27. É o único texto bíblico que fala de 7 anos. Tá? Daniel 9:27 fala, ele, o príncipe do povo que há de vir, o príncipe há de vir do povo que destruirá a cidade, ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. É o único texto bíblico que fala de 7 anos. E a menção bíblica é semana de aliança. Tá? Não está falando que são 7 anos de tribulação. Esse é o ponto muito importante. Então, o anticristo vai estar presente, mas ele não é anticristo reconhecido e nem agindo como anticristo. Ele começa como um príncipe da paz, como o príncipe da aliança que faz o acordo durante um período de 7 anos. No próprio texto que fala de 7 anos, Daniel 9:27, fala da seguinte maneira, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, que são o serviço de culto a Deus no templo em Jerusalém, que vai ser restaurado. Ele fala assim, então na metade da semana, sob a asa das abominações, virá o assolador. Então o assolador é o anticristo que vai agir da metade dos 7 anos para o fim. Então ele está presente, mas ele não é anticristo.
Tá? Ele é o Cristo da nova era, ele é o príncipe da paz, mas ele não é e não age como o anticristo. Tempos de ação do anticristo, biblicamente falando. Daniel 7,25, quando fala do 11º rei dos 10 do Império Mundial, ele fala assim, ele vai agir, Daniel 7,25, um tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 tempos e meio. Tá? Daniel capítulo 12, versículos 11 e 12, fala, depois de tirado o sacrifício costumado, que é o templo em Jerusalém sendo profanado na metade dos 7 anos, Daniel 9,27, Daniel 12, 11 e 12 fala assim, depois de tirado o sacrifício haverá 1.290 dias, que são 3 anos e meio, tá? E bem-aventurado aquele que persevera até 1.335 dias, são 3 anos e meio mais 75 dias, tá? Esse é outro detalhe, mas assim, fala de um tempo de ação específico de 1.290 dias, 1.335 dias, que são 3 anos e meio mais um pouquinho por outros motivos, tá? Outra ramificação, outra conversa. Mas, por exemplo, Apocalipse 11:2 que eu falei, né, falando sobre o templo, o átrio exterior não foi medido por João, porque durante 42 meses a cidade santa vai ser calcada aos pés pelos gentios. Tá? Então fala também 3 anos e meio. Tá? Depois Apocalipse 12:6 fala a respeito de 1.260 dias de perseguição do dragão contra a mulher, que é a nação de Israel, em Apocalipse 12. Alguns interpretam como igreja católica, com um monte de coisa assim também, tá? Não, ali fala da nação de Israel. E fala de eles serem perseguidos pelo dragão durante 1.260 dias, que são 3 anos e meio de ação do diabo contra a nação de Israel. Depois, Apocalipse 12:14 fala que a mulher vai ser socorrida por Deus durante um tempo, tempos e metade de um tempo, igual Daniel 7:25, que são 3 anos e meio. Depois, Apocalipse 13:5 fala que o dragão, né, o diabo e Satanás, vai dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade para a besta, anticristo, e a 13:5 fala que ele vai agir durante 42 meses, que são 3 anos e meio, tá? Então, todas as menções bíblicas que falam a respeito de ação do diabo na terra, ou então de ação do anticristo governando sobre as nações, é 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos para o fim, Daniel 9:27. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício, e sob a asa das abominações virá o assolador. Isso quer dizer o seguinte, existem 7 anos de aliança e não são 7 anos de tribulação. Não existe nenhuma menção bíblica de 7 anos de tribulação. Todas as menções bíblicas são de 3 anos e 6 meses, da metade para o fim. Isso quer dizer que se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, não quer dizer que ela vai ser arrebatada antes dos 7 anos que não são de tribulação. Aliás, Mateus 24:15, quando Jesus está falando a respeito do anticristo, ele fala assim, quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e ele está falando de Daniel 9:27, o abominável da desolação no lugar santo, tá? Que é a metade dos 7 anos. E aí ele fala, então nesse tempo, Mateus 24:21, haverá uma grande tribulação como nunca houve antes e nem haverá jamais. E depois Mateus 24:29, depois da tribulação daqueles dias, quando o anticristo assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, que é 2 Tessalonicenses 2:4, né, ele fala isso, né, que o iníquo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, na metade dos 7 anos para o fim é o tempo da tribulação. Então, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que é antes da segunda metade dos 7 anos, quando dura a tribulação, 3 anos e 6 meses. Tá? O anticristo vai estar aqui, aliás, 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, fala assim, eu estava falando para vocês a respeito disso, a respeito do iníquo, né? E vocês não lembram que eu estava falando com vocês? Porque existe um que o resiste, um que agora detém a manifestação do anticristo. E ele diz assim, quando for afastado aquele que agora o detém, então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então,
algo detém o anticristo, né, para que ele se manifeste. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, ele vai se manifestar no tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? Qual é o momento destinado por Deus para ele se manifestar? Na metade dos 7 anos da aliança. 7 anos de aliança, 3 anos e meio de tribulação. E aí tem a ver 2020 para 2023, né? 3 anos e meio. Se houver um acordo de paz em 2020 ou 2021, vai correr 3 anos e meio e vai dar 2023, tá? Ainda estamos nesse período, tá? Então, dentro dessa agenda de manifestação, de globalização, de uma nova ordem mundial, é possível que isso aconteça ainda, tá? Dentro desse período, tá? É isso que eu não quero afirmar, assim, olha, vai ser em 2020, vai ser em 2021 e 2023. Tem uma agenda global, mas não quer dizer isso. Mas estamos ainda num período que é possível que o anticristo comece a se manifestar, quer dizer, talvez no final de 2023, tá? E o governo do anticristo vai para frente ali mais 3 anos e meio, de 2023 em diante. Então, uma grande expectativa no meio cristão também a respeito de 2023. E é possível que seja metade da aliança se as coisas caminharem bem, conforme o Joe Biden, se for o presidente dos Estados Unidos, ele determinar ali que Jerusalém seja dividida, né? Os judeus têm que entregar Jerusalém, vai fazer o acordo de paz, daqui a 3 anos e meio, 2023 para 2024, estamos numa nova ordem mundial com Cristo dominando sobre todas as nações da Terra, numa globalização, com união monetária, com fim do dinheiro, tá? Com Pix por aí lá para cá, tá? Com marca da besta, então as coisas podem acontecer. E arrebatamento pós-tribulacionista contraria os textos bíblicos que estão falando, tá? Então, as pessoas aí, quem confunde, né? Mateus 24, 29, depois da tribulação, então Jesus vai manifestar, mas ali é vinda de Cristo para a terra, depois da tribulação. Diferentes. Então, quer dizer, a igreja vai ser arrebatada, vamos dizer assim, no texto de Mateus 24, entre Mateus 24, 14, que será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. E Mateus 24, 15, quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, para ele sentar no lugar santo, para ele profanar o santuário de Deus, algo que o detém agora precisa ser afastado. As pessoas, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Pelo que me consta, o Espírito Santo é Deus, onipresente. Salmo 139 fala a respeito disso. Para onde eu me ausentaria do teu Espírito? Tá? O Espírito Santo é Deus onipresente. O Espírito Santo não vai sair da terra, tá? Isso é negar a pessoa do Espírito Santo, que é Deus onipresente, tá? O Espírito Santo não vai ser afastado da terra. Quem vai ser afastado da terra é o corpo de Cristo, que será arrebatado antes que venha o mal. Então, até Isaías 57, 1 e 2 fala sobre isso também. Que Deus vai tirar, vai arrebatar os justos e vai ficar aqueles que perecem. Então, essas promessas do Antigo Testamento, promessas do Novo Testamento, de Deus poupar o seu povo e a igreja vai ser poupada, vai ser tirada antes, né? Posso engatar com a quarta, não? A quinta? Pode. Eu queria só fazer uma observação. Pois não. Que é exatamente o que eu acredito também, né? Que o que impede essa manifestação do anticristo é a igreja. Né? Eu sei que tem uma linha que fala que é o Espírito Santo, eu também não consigo entender isso, mas que quem sai é a igreja, até porque tem outra coisa que eu vou pedir para você falar depois. Né? A gente tem várias linhas escatológicas, então a gente tem uma série de livros muito conhecida, que é o Deixados para Trás, que acredita que aí na grande tribulação vai ter conversão ainda. Não é particularmente o que eu acredito, né? Eu nem conversei com você sobre isso, quero ouvir você, mas como se tivesse uma repescagem ali. Uhum. Mas o que eu entendo, né, é que quando esse relógio para das 70 semanas, todo o plano de Deus é com Israel. Uhum. Né? A Bíblia vai falar, ele veio para os seus o rejeitaram. Uhum. E quando esse cronômetro para, no lugar de Israel entra a igreja. Uhum. Né? E a Bíblia fala de voltar até para Israel. E ela diz que quando isso vai acontecer, quando a plenitude dos gentios se completar. Uhum. Para mim não faz sentido outra coisa ser a plenitude dos gentios a não ser o arrebatamento da igreja. Uhum. Né? Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Certo. E aí a igreja sobe
e Deus volta para completar o que ele tem para fazer com Israel. Uhum. Então você pode chegar para o quarto ponto, não tem problema. A gente vai ficar com esse vídeo um pouquinho mais longo. Quero que você entre no teu quarto ponto e depois você fale um pouquinho disso para a gente. Deixa eu falar sobre esse assunto a respeito disso, né? Já entrar nesse assunto específico, por quê? Muitas pessoas julgam o arrebatamento da igreja pré-tribulacionista antes dos 7 anos, falando assim, não, as 70 semanas é só para Israel. E é verdade, é só para Israel. Então eu falo assim, então a igreja foi o hiato, né? Está no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Então quando Deus voltar a tratar com Israel, então a igreja não pode estar mais presente porque a profecia é para Israel. Essa linha de raciocínio, ela é verdadeira, tá? Então você entrou mais ou menos nesse assunto, então por isso que as pessoas interpretam 7 anos de tribulação. É o que você acredita também. Em que sentido? Que esse ato é para a igreja. É para a igreja. Só que, apesar da profecia ser para Israel, então Daniel 9, 24, ela é específica, a oração de Daniel 9 é específica para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém, para o santuário assolado, né, Daniel 9, 17, então ela é específica para Israel. Só que a igreja é composta de judeus e gentios convertidos a Jesus. Exatamente. Tá? Então, a Bíblia igreja fala que dos dois fez um novo só povo. Efésios capítulo 2, né? Nós somos um só povo, tá? Entretanto, uma outra linha que eu quero dizer é o seguinte, apesar de Deus tratar com Israel, então vai ter um acordo de paz entre árabes e israelenses, então vamos colocar da seguinte maneira, já teve em 93 um acordo de 7 anos de paz de Isaac Rabin com Yasser Arafat. 7 anos de 93 para o ano 2000, tá? Teve um acordo de paz agora, Israel com o Bahrein, tá? Com os Emirados Árabes Unidos. E a igreja está presente, tá? O fato de ser um acordo de paz, que é o acordo bíblico de 7 anos, dividindo Jerusalém, isso não exclui a igreja de estar presente, tá? Até dentro da linha pré, mid, pós, até eu preciso entrar nisso para poder esclarecer a respeito desse assunto. A presença da igreja durante os primeiros 3 anos e meio, tá? Exatamente impedindo a manifestação do anticristo, tá? Porque algo o detém, que é 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Algo detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, se a igreja é arrebatada, olha esse raciocínio, se a igreja é arrebatada antes dos 7 anos, nada mais detém o anticristo. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso. Se a igreja é arrebatada antes dos 7 anos, nada mais detém o anticristo, então ele vai começar a agir como anticristo. E a Bíblia fala que ele vai agir 42 meses, 1.260 dias, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então ele começa a agir, que nada mais o detém, ele começa a agir na primeira metade dos 7 anos. Acaba, na metade do semana, não tem anticristo. Porque acabou, a ação dele é só 3 anos e meio. Tá? Então, apesar da 70 semanas, a profecia ser para Israel, não exclui que não exista um povo que teme a Deus na primeira metade da semana também. Aliás, até o contrário. A palavra é muito mais, não exclui a igreja da presença lá. Por quê? Aí é uma coisa muito importante que passa desapercebido pela maioria dos teólogos, né? Porque exatamente tem uma visão de arrebatamento antes dos 7 anos. Qual que é a situação? Quando Salomão construiu o templo, todo mundo lembra de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que sejam pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá? Então é uma palavra muito conhecida, 2 Crônicas 7,14. Só que isso é uma resposta de uma oração que Salomão fez no texto de 2 Crônicas, capítulo 6. Ele consagra o templo e ele fala assim, Senhor, está aqui consagrando no templo, se o teu povo pecar, e aí vier o inimigo, e se vier praga, e se vier não sei o que lá, então, e o povo se arrepender, e orar, buscando a sua face nessa casa, ouve tudo do céu, e ouve a oração, tá? E aí, 2 Crônicas 6:32, deixa eu dar uma olhadinha só para conferir também, né, para não falar, tá? Mas ele fala assim, se o estrangeiro, essa palavra, tá? Deixa eu pegar aqui só o versículo, né? Esse é o 32 mesmo, tá? Isso. 2 Crônicas 6:32. Se o estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas
vier de terras distantes, por amor do teu nome, e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo esses estrangeiros e orando nesta casa, ouve tu desde o céu, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que que o estrangeiro te suplicar, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que eu edifiquei. Então, a resposta de Deus é: eu vou ouvir a oração que se fizer nesta casa, né? 2 Crônicas 7,15, tá? E vou sarar toda a terra. Mas a palavra aqui de 2 Crônicas 6, 32 e 33 é: o estrangeiro que não é do teu povo Israel vier de terras distantes e orar nesta tua casa, tá? Que estrangeiro que teme o nome de Deus quando o mundo está debaixo do domínio do anticristo, se tiver 7 anos de tribulação, tá? Ele não vai ter 7 anos de tribulação, mas na primeira metade dos 7 anos, tá? O acordo de paz é feito, Jerusalém é dividida e o templo vai ser reconstruído com a presença de estrangeiros que temem o nome de Deus. Quem são esses estrangeiros que temem o nome de Deus e vão orar para que todos os povos da terra conheçam o nome de Deus? A igreja. A igreja vai estar presente na primeira metade dos 7 anos, ela não vai ser arrebatada, e na metade dos 7 anos, quando ela for arrebatada, nada mais detém, então o anticristo vai agir durante 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 3 tempos e meio, né? Todas as passagens bíblicas de ação do anticristo. Mas na primeira metade dos 7 anos, os estrangeiros que temem o nome de Deus vão ver o templo reconstruído e vão orar ao Deus do céu, ao Deus vivo e verdadeiro, pedindo que todos os povos da terra conheçam o nome de Deus. O que vai acontecer depois da reconstrução do templo em Jerusalém, 7 meses depois da aliança de paz árabe-israelense, do pacto abraâmico, com a divisão da cidade de Jerusalém, de Obadias 1:11, é que a igreja vai orar e vai haver o maior derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Tá? A palavra de Joel, capítulo 2, que foi repetida por Pedro no Pentecostes, e Pedro falou isso, né, em Atos 2, 17 e 18, ele fala assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E haverá sinais no céu, tal, e aí ele segue a sequência ali também: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este derramamento do Espírito Santo, de Joel capítulo 2, as últimas chuvas, tem as chuvas temporãs e as serôdias, as primeiras foram no Pentecostes, as últimas chuvas será quando os estrangeiros, que somos nós, que não somos do povo de Israel, mas tememos o nome do Senhor, vamos ver a casa restaurada, o templo reedificado na primeira metade da semana, e vamos orar, e haverá as últimas chuvas, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então o que aconteceu no Pentecoste vai ser muito pequeno diante da grande manifestação dos sinais de Deus. Tantos e tantos anos, né, desde os anos 80, se fala a respeito de um avivamento. Tá? Quando vai vir esse avivamento? Quando o nome de Deus for invocado na casa que Deus escolheu para a sua habitação, o templo em Jerusalém, que vai ser reedificado, e aí os estrangeiros vão estar orando a Deus. O derramamento do Espírito Santo vai ver milhões. A expectativa da nova era é que eles vão perder 2/3 da população mundial por causa de um avivamento. Tá? Isso são 5,5 bilhões de pessoas que vão ser salvas durante estes dias. Haverá sinais e prodígios, poderes miraculosos, a nossa sombra vai voltar a curar, como curava a sombra de Pedro, os nossos objetos de uso pessoal, como Paulo expulsava demônios, curava os enfermos, haverá uma grande manifestação de poder e 2/3 da população mundial vai ser salva, vai ser arrebatada, e 1/3 vai ficar para a segunda metade da semana. E assim mesmo, aí entra no assunto que você falou, a respeito das conversões, da repescagem que vai haver na segunda metade da semana. Não sei se você quer dar pausa ou entro nesse assunto. Não, pode entrar. Então vamos seguir lá, tá? Então, a primeira metade dos 7 anos não é de tribulação, é de paz e segurança. E quando andarem dizendo paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5:3, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Por que repentina destruição? Porque vai haver um repentino arrebatamento num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15:52.
tá? Então, num piscar de olhos, a igreja, de repente, some, tá? E daí, então, não tendo mais nada que detém o anticristo, tá? Quando for afastado aquele que agora o detém, que é a presença da igreja, sim, com o Espírito Santo, tá? Então, mas não é o Espírito Santo que detém, é a igreja que professa o nome de Jesus Cristo. Não é o Espírito Santo que expulsa demônios, é a igreja em nome de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo que expulsa os demônios, tá? Que retém a manifestação do anticristo de maneira que ele só possa se manifestar no tempo oportuno, na ocasião própria, que é o que o texto de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 fala. A ocasião própria é a metade dos 7 anos que Daniel 9, 27 falou, que Jesus falou em Mateus 24, 15, quando ele vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, 2 Tessalonicenses 2, 4. Então, nós vamos expulsar os demônios, repreender a própria manifestação do iníquo, do anticristo, e quando nós formos afastados pelo arrebatamento, nada mais o detém, então ele vai poder se manifestar conforme toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, que é a 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ele vai atuar com todo o poder do diabo. Hoje o diabo está manifestando poder? Sim, existem cirurgias espirituais, existem manifestações de sinais e prodígios da mentira, mas depois que for afastado aquele que agora o detém, nada mais vai deter, então ele vai usar toda a eficácia de Satanás, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, tá? Porque não tem mais nada que o detém. O Espírito Santo vai continuar aqui na Terra porque ele é Deus, tá? E desta forma, existe um povo judeu que vai ver um Cristo da nova era entrando no santuário de Deus e vai fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares para Deus. E então, esse povo judeu, vendo um Cristo falando que não se pode mais cultuar ao Deus vivo que eles estavam cultuando na primeira metade dos 7 anos. Então eles vão olhar nas Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e essas Escrituras testificam a respeito de Jesus. Então, aí entra Zacarias 12, 10, que eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. Quando na metade dos 7 anos o anticristo assentar-se no santuário de Deus, querendo ser cultuado como Deus, os judeus vão olhar para as Escrituras. É esse mesmo verdadeiro Cristo que está tirando o culto para Deus? Está incoerente, né? Cultuamos a Deus e o Messias fala que não pode mais cultuar a Deus, tem que cultuar só Ele, né? Que é também a palavra de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Né? 31 ele fala que ele vai profanar o santuário, né? E depois em 36 este rei falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, tá? Então a profecia para o povo de Israel, Daniel 11, 36. Que é a passagem paralela de Mateus 24, 15 e de 2 Tessalonicenses 2, 4. Então, os judeus vão olhar para ele e falar assim, não, vamos procurar na Escritura quem que é o Messias. E aí eles vão entender que o Messias veio 69 semanas depois da reconstrução da ordem de Neemias para reconstruir o templo. Vão ver Isaías 53, que ele morreu na cruz, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Vão entender o Salmo 22, que fala Deus meu, porque me desamparastes, e fala do sacrifício do Cristo na cruz do Calvário, transpassado, mãos e pés, né? Com as suas vestes lançadas em sortes. Então eles vão olhar para o Messias que entrou no ano 30, ano 32, montado num jumentinho, Zacarias 9:9. Então eles vão olhar para as Escrituras e vão identificar que aquele que está lá no santuário de Deus não é o verdadeiro Cristo, que o verdadeiro Cristo se chama Jesus. Tá? Então, aí entra a passagem de Apocalipse capítulo 7, para a gente dar uma fechada nesse assunto aqui, neste momento, tá? Apocalipse 7, 4 a 8, fala que Deus vai selar 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E quem são esses 144 mil? Apocalipse 14, versículos de 1 a 5, fala que são homens castos e que vão ser seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Então são 104 mil israelitas, tá? Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo se manifesta e eles vão olhar para aquele homem lá e falar assim, não é o seu Cristo, e eles vão ser seguidores do Cordeiro porque vão ver a quem eles transpassaram, Zacarias 12:10. E aí eles vão pregar a Cristo, e lá em Apocalipse 14, de 1 a 5, fala que eles são as primícias compradas da terra.
que são as primícias? São os primeiros frutos. São os primeiros convertidos depois do arrebatamento da igreja, porque eles vão reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias. Tá? E depois, voltando no Apocalipse 7, quando fala de 4 a 8 dos 144 mil, Apocalipse 7, 9 fala assim: e eis que eu vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí é feita uma pergunta para João: quem são esses? De onde vieram? E João não sabe. Não sei, tu sabes. E aí o anjo falando para João, em Apocalipse 7,14, fala assim: são esses os que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, motivo pelo qual foi estendido sobre eles o seu tabernáculo. Então o tabernáculo do Cordeiro, tabernáculo igreja, vai ser estendido para aqueles que se converterem, vão fazer parte do povo de Deus também, e vão passar pela grande tribulação. Aí a pergunta é: como pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que está em Apocalipse 7,9, vão passar pela grande tribulação, Apocalipse 7,14, e vão se converter com o sangue do Cordeiro, se não houver o Espírito Santo presente aqui na Terra? O Espírito Santo estará presente aqui na Terra, mas não será mais habitação como ele habita hoje em nós, a igreja. Mas a igreja vai sair, o Espírito Santo é Deus, continua aqui, né? E vai continuar agindo como ele agia no Antigo Testamento, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e vai operar o novo nascimento, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo para Nicodemos, em João 3. Então o Espírito Santo vai estar convencendo as pessoas, vai estar movendo, levando as pessoas ao arrependimento, e haverá gente de todos os povos que aí vão ter que ter opção. Ou nós adoramos o Cristo dos judeus, chamado Jesus, ou então nós recebemos a marca da besta e adoramos ao Cristo da nova era, que vai impor a sua marca, e aí as pessoas vão ter que ter uma decisão. Ou aceitamos a Cristo, vão ser perseguidos e mortos, ou então, né, nós nos submetemos ao governo da nova ordem mundial, adorando um Cristo da nova era, mas aí com a morte eterna depois. Tá? Então, de maneira simples, acho que o assunto é esse. Não, sensacional, pastor. Pessoal, a gente encerra aqui o quarto vídeo, desculpa, o terceiro vídeo, e a gente vai voltar ainda para um quarto, onde eu vou deixar o pastor Haroldo mais livre para ele fazer algumas considerações finais sobre tudo que a gente tem falado aqui. Uma alegria te receber na nossa casa, Deus te abençoe.